A paz do Senhor e uma boa noite. Hoje eu quero meditar na palavra de Deus que se encontra em João 4. Eu vou ler só o versículo 13 para a nossa meditação dessa noite. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Palavras da salvação. Essa passagem é muito conhecida, da mulher samaritana, né? Então Jesus está na Judéia, ele decide ir para Galiléia. E para isso ele teria que passar por Samaria, mas isso foi uma estratégia de Jesus. Jesus ele se preocupa com cada alma, e naquele dia ele estava preocupado com a alma dessa mulher samaritana. Eu creio que essa mulher, por ela já ter tido 5 maridos, ela não era uma mulher de uma vida comum como as outras mulheres. Por isso, talvez, ela estava pegando água nesse horário, que hora sexta, corresponde a quase meio-dia, um horário quente demais, o sol quente demais para alguém buscar água num poço, pois a água é pesada, o cântaro era pesado. E eu acho que aquela mulher foi nesse horário para não encontrar ninguém. Mas Jesus sentou na fonte e ficou esperando por ela. E ele manda os discípulos ir para a cidade buscar comida, porque ele queria ter com aquela mulher um particular. O que Jesus queria com ela era só ele e ela. E ali aquela mulher chega para pegar água e ele logo pede para ela para dar água para ele. E ela logo diz para ele: mas sendo tu judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, porque ali já tinha 2 coisas que Jesus não podia fazer. Primeiro, os samaritanos não se comunicavam com o judeu. E segundo, ela era mulher e ele homem, não se falava. O homem não falava com mulher na rua, assim. Então ela logo repreende Jesus, mas ele diz para ela assim: olha, se tu soubesse quem te pede água, se tu conhecesse o dom de Deus, você pediria água a mim e eu te daria água e você nunca mais teria sede. E quando ele diz isso para essa mulher, que ele tinha uma água que daria para ela e ela nunca mais teria sede, essa mulher já começa a pensar na água mesmo. Ela não está pensando em coisas espirituais porque ela não entendia disso. Então ela logo se interessa, porque para ela era muito difícil buscar água todo dia naquele horário quente. E ela disse: então me dá dessa água, porque aí eu não preciso vir mais no poço. Aí ele diz para ela: vai lá e chama seu marido e vem aqui para a gente conversar. E ela diz: eu não tenho marido. Ele fala assim: disseste bem, tu tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é seu. Ali mostra que essa mulher tinha uma vida fácil, uma vida errada. E naquele momento, naquele instante que Jesus fala isso para ela, ela se torna uma missionária naquele instante. Ali aquela mulher já sente que ele está falando de coisa espiritual. O espírito dela sente. E ela vai para a cidade e ela chama todos os amigos dela, todos aqueles homens que ela conhecia, e diz que ela tinha encontrado o Cristo, porque ele sabia da vida dela. E aí todos eles vão até Jesus. E aí eu vejo que o poder que Jesus tinha sobre as pessoas. Aquela mulher, no mesmo instante, ela se converte e ela se torna uma missionária. Eu não sei a tua vida, o teu chamado, como Jesus te encontrou, em qual fonte ele encontrou você. Eu só sei que ele te chamou para proclamar o evangelho, como essa mulher fez. Ela saiu dali correndo, ele mandou buscar o marido dela, e ela foi lá e buscou quase a cidade toda para conhecer Jesus. E você tem feito a obra de Deus como ele tem te pedido? Que Deus te abençoe nessa noite e que ele te capacite para fazer a obra dele.